A obediência a Deus, ela atrai bênçãos, ela atrai honra e ela atrai favores de Deus. Já a desobediência, ela atrai aflições, desertos, desonras e muitas outras coisas que Deus não quer que nós vivamos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar com você sobre obediência e sobre desobediência. Duas coisas que elas estão muito presentes na nossa caminhada cristã. E eu e você, como filhos de Deus, nós não podemos nos dar conta de não sabermos o que é a obediência e o que é a desobediência, e de sabermos quando estamos obedecendo e desobedecendo a Deus. Primeiro ponto que eu quero citar aqui no vídeo de hoje é sobre a desobediência. A desobediência, ela está presente no livro da Bíblia em vários aspectos, em várias histórias da Bíblia. E hoje eu quero começar citando aqui a história de Sansão. Sansão, como você já deve conhecer, ele foi um nazireu. O que é um nazireu? Uma pessoa consagrada, uma pessoa que foi determinada, profetizada para um tempo. E Sansão era essa pessoa. Sansão, ele nasceu, ele era nazireu, então ele não podia cortar o cabelo. Ele era uma pessoa que era consagrada ao Senhor. Ele foi como uma promessa, uma profecia feita para aquele tempo para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, que eram os inimigos mais poderosos daquele tempo contra o exército de Deus. E Sansão, ele nasceu justamente para isso. Logo, quando Sansão estava crescendo, ele já era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifestava na vida de Sansão de forma física, ou seja, de uma forma de força. Quando Sansão foi crescendo, o povo já via uma força descomunal em Sansão. Isso fazia com que Sansão chamasse atenção e isso confirmasse a promessa que Deus tinha feito na vida de Sansão e na vida de seus pais, de que Sansão seria o libertador de Israel. Quando Sansão foi crescendo, não deu outra. Ele começou a crescer e ele começou também a ficar mais e mais forte. Sansão começou a ir para as batalhas e em todas as batalhas que Sansão ele ia, Sansão era êxito. Sansão era vitorioso. Sansão era honrado, porque Deus estava com ele. Deus o consagrou para aquele tempo. Deus o fez para aquele tempo. E Sansão também era o juiz de Israel. Ele veio para fazer justiça a Israel, através da força que o Espírito Santo colocou nele. Porém, a única coisa que Deus tinha pedido para Sansão é que ele não fizesse algumas coisas. Por exemplo, beber vinho. Ele não poderia beber vinho porque ele era nazireu e nazireu não pode beber vinho. Ele não poderia se casar com uma mulher de outro lugar, a não ser das mulheres de Israel. E mais outras coisas. Ele também não poderia cortar o cabelo, porque se ele cortasse o cabelo, ele iria perder as forças, e etc. E outras coisas. E aí o que aconteceu? Ao invés de Sansão permanecer no caminho que Deus escreveu para ele, ele acabou indo para o contrário do caminho que Deus escreveu para ele. Quando a gente olha para a história de Sansão, lá no livro de Juízes, nós conseguimos ver que Sansão, ele pegou um leão e ele partiu o leão no meio. E dentro desse leão havia uma cova de mel. Ele pegou aquela cova de mel e ele foi e comeu essa cova de mel. E outra coisa que Sansão não podia, esqueci de falar, ele não podia tocar em mortos. Ou seja, ele matou o leão, tinha um favo de mel depois nesse... Ele foi dar uma volta, voltou, ele achou um favo de mel dentro desse leão. E quando ele pegou esse favo de mel, ele quebrou mais uma vez a obediência que ele havia de prestar a Deus. Ou seja, ele tocou num cadáver, ele não poderia. Ele pegou esse favo de mel, comeu. Depois ele foi, lutou contra 1000 homens, matou 1000 homens. E aí ele foi e saiu dali, foi para um certo tipo de festa. Conheceu uma mulher chamada Dalila, ou seja, de outro povo, no qual Deus tinha dito para ele não ir falar com essa mulher e não se casar com ela, não ter relações. Sansão foi e se deitou com Dalila. Isso fez com que Sansão quebrasse mais uma vez a desobediência, mais uma vez a obediência também. Então Sansão ele foi caindo a cada dia, a cada momento Sansão foi descumprindo o que Deus mandou ele não fazer. O que isso significa? Desobediência. Quando nós fazemos algo a Deus que Deus falou para nós não fazermos, nós estamos fazendo uma coisa, nós estamos desobedecendo a Deus.
E foi exatamente isso que Sansão ele fez. Sansão ele tinha tudo. Sansão ele tinha a honra das pessoas de Israel, porque ele era visto como juiz e realmente era o juiz. E também pela sua força, pelo seu charme. Sansão era o homem mais popular da época, talvez até do mundo naquela época. Sansão ele poderia casar com qualquer mulher de Israel, porque ele era o juiz, ou seja, o homem mais popular, também mais forte. Que mulher que não quer ser protegida e andar com um homem forte, não é mesmo? Então ele tinha acesso a qualquer mulher, solteira, é claro, que quisesse casar com ele. Sansão, ele não era uma pessoa pobre também, por ele ser juiz, ele era uma pessoa bem-sucedida também naquele momento, não tinha falta de nada, ou seja, ele era próspero. Sansão era cheio do Espírito de Deus, porque era o Espírito de Deus que dava força a ele. Mas é aí que tá uma coisa, pessoal, que eu preciso falar para você aqui, e que eu acabei de falar, e que precisa ficar claro a nós. Não é porque nós somos cheios do Espírito Santo que nós não estamos sujeitos a errar. Sansão era cheio do Espírito de Deus, a Bíblia fala. E isso fazia com que ele fosse muito forte. Mas mesmo assim, mesmo cheios do Espírito Santo, nós temos que vigiar. Porque Sansão, cheio do Espírito, foi e se deitou com Dalila. Foi e tocou no cadáver. Foi e se embebedou. Depois, ou se eu não me engano foi antes de se deitar com Dalila, a Bíblia fala que Sansão ele se embebedou de vinho também. E isso fez com que ele também quebrasse mais uma vez a obediência que Deus tinha proposto a ele para cumprir. E isso fez com que, mais para frente, como nós já sabemos da história, ele foi e se deitou com Dalila mais uma vez, já estava apaixonado. E Dalila começou a fazer perguntas a fim de descobrir e favorecer o seu reino, que era dos filisteus, para saber qual era a fraqueza de Sansão. Caso contrário, caso ela não descobrisse, Sansão ia aniquilar o povo filisteu. E obviamente Dalila, como sendo do povo inimigo da de Deus, ela queria descobrir qual era o segredo do seu inimigo que estava com ela. E ela viu Sansão apaixonada por ela, e ela viu que também o homem, quando está apaixonado, ele fica basicamente cego, e ele acaba entregando chaves que não é para ele entregar. Então, ela foi e fez 3 vezes perguntas a eles. Na quarta, se eu não me engano, foi na terceira ou foi na quarta vez, isso não importa muito agora, mas na terceira ou na quarta vez, Sansão acaba revelando o seu verdadeiro segredo, que a sua força estava no seu cabelo. Sabendo disso, depois de tentar 3 vezes Dalila descobrir as forças dele e ele ter enganado a ela, na quarta vez ela foi mais uma vez persistentemente, cortou seus cabelos e no dia seguinte, Sansão amanheceu careca. Dalila esperou um momento para ver se realmente Sansão tinha dito verdade a ela. E nesse mesmo dia, nessa manhã, Sansão descobriu que o povo filisteu estava atacando o seu povo, o povo de Israel. E Dalila o acorda: Sansão, acorde, porque o povo de Israel está sendo atacado pelos filisteus. O teu povo, levanta-te e vá salvá-lo. Quando Sansão levanta da cama, ele levanta furioso e cheio de confiança, porque ele tinha com ele o espírito. Na verdade, ele pensava que tinha, porém, quando ele foi ver, ele estava careca. E ele pensou que mesmo estando careca ia conseguir desempenhar aquilo que ele mesmo tinha, que era uma força estupenda. Só que quando ele foi fazer força, ele viu que ele estava fraco. E logo Sansão, ele descobriu algo que seria um choque para qualquer filho de Deus, até mesmo para Sansão, que era um juiz. Ele descobriu, a Bíblia fala que Sansão se deu conta de que a presença de Deus já não estava mais com ele. Quando Sansão soube disso, e Dalila também soube que a sua força havia se esgotado, logo ela chamou os guardas e disse: prendam, porque nós conseguimos achar a sua fraqueza. O que aconteceu? Sansão teve os seus olhos furados, ele foi humilhado e envergonhado na frente do maior inimigo de Deus, maior inimigo, na verdade, do povo de Deus, que eram os filisteus, e foi feito de chacota. Aí eu pergunto para você, Sansão precisava disso? Sansão precisava ser envergonhado? A Bíblia ela fala uma frase, um versículo, que é o que eu sempre gosto de pensar e eu falo isso. Eu não lembro onde está escrito, mas ela sempre fala: não é verdade que se você tivesse feito o que era certo, aquilo que o Senhor falou, você não estaria vivendo uma vida reta aos olhos do Senhor e você não estaria passando por isso? É basicamente assim que a Bíblia fala. Não é certo que se você tivesse obedecido às minhas palavras, você não estaria vivendo essas aflições deste momento? E é exatamente isso que nós precisamos entender. Não é verdade que quando a gente obedece a Deus, tudo na nossa vida não vai bem? Por que a gente precisa, então, desobedecer a Deus para a gente falhar, a gente pecar
para a gente finalmente entender que Deus tem razão e a gente não tem razão. Muitas vezes a gente cai nesse erro de desobedecer a Deus, pessoal. A gente não precisa disso. A gente não precisa fazer Deus nos mostrar toda hora que a gente está errado e ele tem razão. E é basicamente isso que aconteceu com Sansão, mas também acontece muito conosco. Quantos de nós não somos assim? Esperamos a casa cair, esperamos as contas atrasar, esperamos nós errarmos, esperamos nós cairmos em tentação, cairmos no pecado para nós então nos darmos conta que a presença de Deus não está mais conosco. Nós esperamos tudo ir ralo abaixo, tudo ir por água abaixo, tudo desmoronar para a gente então dar valor a Deus. Quantos de nós não somos assim? E, terminando a história, Sansão ele se deu conta que estava sem a presença de Deus, foi preso, teve seus olhos furados. E então, num certo dia, os filisteus fizeram uma cerimônia, uma festa, um evento, para comemorar a prisão do maior inimigo deles, dos filisteus, que era o próprio Sansão. Nesse dia haviam milhares, se não milhões de filisteus dentro de um templo gigantesco. E nesse dia Sansão ele estava amarrado em 2 pilastras. E nesse dia os filisteus zombavam, chantageavam Sansão. E nesse dia Sansão, com os olhos vendados, ele não poderia ver, para falar a verdade. Sansão ele diz a Deus, ele faz uma oração. Deus, faz mais uma vez, como da primeira vez, Pai. Uma coisa eu te peço, faz como da primeira vez. E nessa vez, como sempre, Deus, que ele é rico em misericórdia, ele orou para Sansão e começou a crescer cabelos na cabeça de Sansão de novo. Logo, Sansão já estava com cabelo e aí Sansão recuperou sua força. Ele estava acorrentado com 2 correntes nas pilastras. Ele foi e quebrou as pilastras, que eram as principais daquele templo. O templo desmoronou e a Bíblia diz que naquele dia Sansão matou mais filisteus do que todas as guerras em toda a sua vida. Sansão matou mais filisteus naquele dia, no dia do seu arrependimento, do que em toda a sua vida como juiz. Ou seja, mais uma vez eu pergunto a você, Sansão precisava viver isso? Claro, Sansão ele cumpriu seu propósito, ele matou muitos filisteus, ele livrou o povo de Israel dos filisteus, mas ele precisava fazer isso? Não precisava. Era só ele ter obedecido, era só ele não ter bebido vinho, era só ele não ter tocado em cadáver, era só ele não ter se deitado com uma mulher de outro reino, afinal tinha muitas no reino de Israel. Ou seja, ele quis tomar o caminho mais difícil. Quantos de nós, filhos de Deus, não queremos dar o jeitinho brasileiro? Não, Deus, deixa que eu faça assim. Não, oh, Deus, eu já sei como que eu faço. Não, Deus, eu já vivi isso. Deus, eu sei como que funciona, Pai. Não, isso aí eu já tenho na minha bagagem, na minha história. Eu sei como que funciona, não. Oh, Deus, eu já sei. Não precisa me explicar, Deus. Eu já sei. Deixa do meu jeito, na minha força, Deus. No meu conhecimento, no meu intelecto, na minha bagagem. Quantos de nós não somos assim? E aí a gente vai lá e quebra a cara. Por quê? Porque a gente não escuta a voz de Deus. A gente prefere dar o nosso jeitinho brasileiro e com a nossa própria força, só que a nossa força ela é limitada, pessoal. A nossa força ela tem um limite. A nossa mão ela só vai até um certo lugar, depois ela não vai mais além disso. Só que Deus ele vai em lugares que nós não conseguimos ir. A mão de Deus ela alcança lugares que a nossa mão não consegue chegar. E é isso que nós precisamos entender, que sem Deus nós não vamos a lugar algum. Sem Deus nós não vamos muito longe na nossa caminhada cristã. Sem Deus nós não conseguiremos entrar na terra prometida, na Canaã que Deus prometeu para nós. Nós não conseguiríamos desfrutar das promessas de Deus. Nós precisamos andar reto nos caminhos do Senhor. E agora eu quero falar sobre a obediência. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a Bíblia fala que se nós ouvirmos a palavra de Deus e nós formos obedientes a ela, nós seremos benditos de Deus ao entrar e ao sair. Ou seja, aonde você for, aonde Deus te enviar, você será bendito, você será bem-aventurado, você será bem visto, você será próspero ao entrar e ao sair de algum lugar. É uma entrevista de emprego, você vai ser bendito ao entrar e bendito ao sair. Aquela vaga vai ser sua. Você vai ir para um novo país, para uma missão, você será bendito ao entrar naquele país
você será bendito ao sair daquele país. Deus te chamou para empreender, você será bendito ao começar aquele negócio e será bendito ao encerrar aquele negócio. Isso acontecerá na sua vida. Se você ouvir a palavra de Deus, essa é a condição. Se você ouvir a palavra de Deus e obedecer. A Bíblia fala que bendito será o fruto dos seus animais, ou seja, dos seus empreendimentos. O seu celeiro será cheio, a sua empresa será farta. Você não terá falta de nada. A Bíblia fala que se você ouvir a voz do Senhor e obedecer a ela, você não vai correr atrás das bênçãos. Você não vai atrás das bênçãos. As bênçãos vão atrás de você. Você não vai precisar fazer campanha dos 7 dias, campanha dos 30 dias para conseguir a sua bênção. A bênção vai perseguir você, porque você vai estar obedecendo. Você está conseguindo entender aquilo que Sansão ele não fez? É o que Deus está falando para você fazer, obedecer. Porque se você obedecer, meu querido, minha querida, as bênçãos correrão atrás de você. A Bíblia fala que se você, nessa condição, ouvir a voz do Senhor e obedecer, aonde você colocar a sua mão, será abençoado. E aonde você colocar a planta dos seus pés, será seu por herança. Ei, eu quero te falar uma coisa, cara. Aonde você colocar suas mãos, você colocar a mão nos seus filhos, a mão na sua família que você quer ganhar para Jesus, a mão nos seus negócios, a mão nos seus empreendimentos, a mão sobre pessoas e elas serão curadas. Se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, tudo isso vai acontecer porque será abençoado. E será abençoado porque antes você obedeceu. Essa é a condição. A condição para você viver as bênçãos do Senhor é você ouvir a voz do Senhor. Tá ouvindo a voz do Senhor? Tudo bem, agora tem que obedecer. Tá ouvindo a voz do Senhor e tá obedecendo? Agora se prepara, porque as bênçãos de Deus vão começar a acontecer na sua vida. As bênçãos de Deus vão começar a seguir você. Você vai estar em lugares e o lugar talvez não vai ser tão bom, mas por causa de você o lugar vai prosperar. Assim como foi na casa de Obed-Edom. Obed-Edom ele era um homem simples no reino de Davi. Ninguém conhecia Obed-Edom, só que aí a arca de Deus chegou na casa de Obed-Edom. E tudo que Obed-Edom fazia, a Bíblia fala, tudo que ele vivia, tudo que ele fazia, tudo que ele empreendia era bem sucedido. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá. E essa é a chave que eu quero te falar. Se a presença de Deus estiver na sua vida, tudo que você fizer será abençoado. Por quê? Porque quando a presença de Deus está na nossa vida, significa que nós estamos obedecendo. E se nós estamos obedecendo, a presença de Deus está lá. E se a presença de Deus está lá, é porque nós iremos viver algo extraordinário. Assim como Obed-Edom viveu. Assim como o próprio rei Davi viveu. Assim como até mesmo Sansão no último dia viveu. Então nós precisamos entender que a obediência, ela vai gerar bênçãos. A desobediência vai gerar maldição. O que você quer, decida. Mas eu quero falar para você, se você decidir obedecer, se prepare. Porque se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, você será bendito ao entrar e ao sair. Aonde colocar a sua mão será abençoado, e aonde colocar a planta dos seus pés será seu por herança. Bendito será o fruto do seu celeiro e o fruto dos seus animais. As bênçãos de Deus correrão atrás de você e você não terá que correr atrás delas. Então se prepare, meu irmão. Minha irmã, o conselho que eu tenho para te dar aqui hoje e a mensagem que eu quero trazer aqui para você. Não seja como Sansão, que esperou tudo dar errado, que quis fazer na força do seu braço e dar o seu jeitinho para começar a obedecer a Deus. Mas seja inteligente, obedeça desde já e aprenda com o erro dos antepassados. Porque se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, saiba de uma coisa, as bênçãos de Deus você irá acessar. Você gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal, comente o que você achou desse vídeo. Vamos levar essa palavra de Deus para mais pessoas. E eu tenho certeza que coisas extraordinárias você irá viver neste ano. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E eu tenho certeza que você, nessa geração, e eu também confio em você, que você vai ser um jovem, uma jovem, ou um adulto, não sei que idade que você tem que estar vendo esse vídeo, vai ser a referência nessa geração para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.